Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a prisão de Alligator Alcatraz, que o Trump está construindo na Flórida. Parece que já está quase pronta para ser operada. Eu não sei não, tá? Eu tô achando que ainda está faltando muita coisa ainda, eu vou explicar para vocês. Mas a ideia do Trump, ele queria, primeiro ele estava mandando os imigrantes para El Salvador, né, por causa das prisões de El Salvador e coisa e tal. Mas aí teve muito juiz americano que criou problema com isso, tem que achar uma prisão nos Estados Unidos mesmo, né? Ele pensou em reativar a prisão de Alcatraz, que fica lá na Flórida, não, desculpa, na Califórnia, mas no final das contas seria muito complicado, porque Alcatraz é uma prisão muito antiga, já está fora de operação há muito tempo, teria que ser toda reformada. Ela hoje funciona como um destino turístico, né, um passeio turístico. Para resgatar Alcatraz e conseguir botá-la para funcionar de novo seria muito caro. Aí surgiu a ideia de se criar essa Alligator Alcatraz, que seria uma prisão na Flórida, no meio dos pântanos de jacaré lá, de alligators, né, crocodilos e jacarés ali na Flórida, e daí que seria quase tão inacessível quanto Alcatraz, né? Alcatraz, ela é conhecida porque é uma ilha no meio do nada, a pessoa teria que nadar muita coisa para conseguir sair de lá, e da mesma forma, teria que atravessar pântanos cheios de crocodilos para conseguir fugir dessa prisão na Flórida. Mas eu acho que está faltando muita coisa ali ainda. Eu vou mostrar para vocês o caso aqui. De qualquer forma, tenham em mente que esse tipo de efeito é mais um efeito moral, de você dizer que está prendendo os imigrantes e coisa e tal, do que alguma coisa que realmente seja efetivo no final das contas, tá? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que resolvi trazê-la aqui para vocês, mas agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu sou um grande defensor dos direitos humanos, acho que esse excesso policial, principalmente contra imigrantes, né? Se for contra imigrante que cometeu crime, evidentemente, o cara cometeu crime, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu, não tenha dúvida alguma. Mas o interesse aqui é muito mais atiçar na população esse ódio contra imigrantes, o que eu sou totalmente contrário, eu já falei para vocês. Eu acho que a grande força dos Estados Unidos é justamente o imigrante que tá lá, né? Mas enfim, o fato é que o Trump resolveu fazer essa política anti-imigração, e como parte dessa política, é muito interessante ele deixar para a base dele essa visão de que ele está sendo muito duro com os imigrantes, que está deportando todo mundo, por isso que ele botou na prisão lá de El Salvador e coisa e tal. No final das contas, acabava ficando muito caro esse processo de deportar para El Salvador, é muito melhor deportar direto para o país dos caras, né? Mas enfim, a ideia é sempre botar medo na pessoa, é muito mais um golpe de imagem do que realmente alguma coisa efetiva. E aí, nesse sentido, como eu falei, o Trump queria reativar Alcatraz, botar imigrantes em Alcatraz. Alcatraz é uma prisão que tem lá em São Francisco, né, perto da Golden Gate, ali uma ilhotazinha no meio do nada. Foi uma prisão de segurança máxima, sei lá, um século atrás, mas a verdade é que hoje em dia está abandonada há muito tempo, virou um destino turístico e coisa e tal. É muito difícil você reativar a coisa toda, porque você fazer uma prisão isolada tem um outro problema, né? Porque os presos precisam de água, precisam de comida, os guardas que vão estar cercando ali o pessoal precisa ter também alguma coisa. Então, assim, é sempre muito complicado a logística desses lugares, né? Então, qual que foi a sugestão do Ron DeSantis, o governador da Flórida, né? Ele sugeriu essa Alligator Alcatraz. Recentemente, tem aqui essa pista de pouso, ela foi confiscada pelo governo da Flórida, parece que estava sendo usada em atividades criminosas, não sei o que lá, então ela foi confiscada pelo governo da Flórida e fica no meio do nada, no meio de um parque de crocodilos, né, no meio dos pântanos lá na Flórida. Então ela não está sendo usada, está totalmente parada lá no meio, e daí eles decidiram usar ela como essa prisão. O que eles vão fazer? Eles vão pegar essa área aqui que tem próxima à pista de pouso e construir a prisão ali, né? Então tá aqui, ó. Bom, primeira coisa, essa imagem que está aparecendo aqui, essa imagem aqui é de inteligência artificial, tá? Não é verdadeira. Essa imagem que o pessoal criou, tá vendo? Como se fosse aqui a pista de pouso ligada a um sistema de prisões aqui e um lago com vários crocodilos aqui, coisa e tal. Não é bem assim, tá? A imagem real é essa daqui, ó. Isso daqui que é a pista de pouso. Dá para ver que realmente a região toda é pantanosa, tem muitos pântanos aqui, muito alagadiço essa área toda. Se a pessoa quiser fugir dessa região vai ter dor de cabeça, sem dúvida alguma, vai ser problemático. E ao mesmo tempo tem uma estradinha aqui, ó, tá vendo? Tem uma estradinha que passa aqui, porque isso é importante, isso barateia o fato de você ter que
levar comida, levar água, esse tipo de coisa. Isso tem lá na região, você consegue levar essas utilidades para lá, né? Aí você pode pensar assim, ah, mas se tem estradinha, então os presos podem fugir pela estradinha, né? Não, não é assim. É muito mais fácil você patrulhar uma estradinha só que você tem aqui, você faz um bom patrulhamento nessa estradinha, bota um monte de guarda para garantir essa estradinha, e aí o cara pode, se ele tentar fugir por outro lugar qualquer aqui da região, né, vai ter quilômetros e quilômetros de pântano para ele atravessar, ele não vai conseguir sair dali, né? Então, realmente, assim, do ponto de vista da ideia do presídio totalmente inacessível, é uma boa ideia isso daqui. Mas repara, não tem nada aqui, né? Essa pista de pouso não está sendo usada há muito tempo e você tem que construir uma estrutura. Por mais que essas pessoas sejam prisioneiros, elas têm que ter água, têm que ter comida, têm que ter roupa de cama lavada, tem que ter um monte de coisa, né? A prisão, ela tem um ecossistema grande ali, né? E eles estão montando aqui nesse quadradinho, justamente esse quadradinho que você está vendo aqui, ó, é onde eles estão montando essas barracas aqui. É o que você está vendo aqui, essas grandes barracas aqui, mais algumas coisas aqui. Mas por enquanto o que você tem é um monte de estruturas provisórias. Eu não sei se eles vão manter o pessoal nas estruturas provisórias ou se isso daqui é só uma coisa temporária até eles fazerem as estruturas permanentes aqui, né? De qualquer forma, é o que eu falo para vocês, é muito mais uma propaganda de marketing isso daqui do que alguma coisa realmente efetiva para o Trump fazer, né? O Trump foi lá no avião do Air Force One, pousou lá em Alligator, Alcatraz, na Flórida, e na pista que serve o aeroporto ali. E, de novo, o fato de ter um aeroporto é muito mais útil para propaganda do que qualquer outra coisa. O Trump consegue chegar fácil lá. Você pode argumentar que também facilitaria as deportações, né? Você poderia, já que é um centro para a imigração, favoreceria as deportações a partir dali, ali já poderia mandar o pessoal para onde for deportar e coisa e tal. Mas, de novo, eu tenho minhas dúvidas se não é mais barato mandar isso para um aeroporto que já tem a estrutura toda, do que você ter que construir uma estrutura de aeroporto, tem que ter sala de controle, tem que ter um monte de coisa ali para poder ser usado com voos mais regulares, né? Mas beleza, estão fazendo a coisa aqui, tá o Ron DeSantis e o Trump discursando ali, não sei o que lá, que isso aqui é para acelerar as deportações e não sei o que lá, que mandaria o pessoal para essa prisão enquanto estão aguardando a papelada de deportação, os recursos e coisa e tal. Tem aqui ele visitando essas tendas, seriam essas tendas aqui temporárias que o pessoal está colocando ali em Alligator, Alcatraz. Para quem quer ter uma ideia de onde é que fica isso na Flórida, é nesse ponto aqui, ó, bem na região dos Everglades, aqui onde tem os pântanos ali da Flórida, né? Miami está por aqui. Tem muitas cidades aqui, Fort Myers aqui, que já é de Tampa, chegando em Tampa, aqui São Pete, a região toda aqui de Saratoga e coisa e tal. Essa região aqui da Flórida é a região dos Everglades, né? Que é uma região, é um parque natural aqui, né? Uma reserva Big Cypress, e aqui você tem essa pista aérea aqui que está desativada há muito tempo e que está sendo usada nessa história. A coisa ficaria aqui, e aqui seria a pista de pouso associada nessa região. Tem a estrada que passa aqui, mas de novo, né, o pessoal precisa vigiar só essa estrada aqui. Fora disso, todo o resto aqui, olha só, são quilômetros e quilômetros de pântanos que a pessoa teria que fugir aqui até conseguir chegar em algum outro rastro de civilização em qualquer ponto. Ou seja, só precisa vigiar essa estradinha aqui, essa 41 da Flórida aqui. O resto todo não tem nenhuma outra chance da pessoa escapar por aqui, né? Então o Trump estava aqui visitando os locais que ele está construindo aqui. Repara que tem uma série de celas aqui, com grades e camas para as pessoas ficarem, né? Tá aqui, teve mais entrevista do pessoal. Aqui é uma visão da coisa sem o Trump, né? Mas é o mesmo lugar temporário, já está tudo montado, tá vendo? Assim, é possível as pessoas serem colocadas aqui? Em princípio, sim, o lugar das pessoas ficarem está aqui, ó. Tem alguma proteção ali com grades internas e coisa e tal. Imagina-se que o pessoal aqui não vai ser gente de alta periculosidade, são, né, imigrantes ilegais, mas não de alta periculosidade. E, de novo, se a pessoa fugir daqui, ela vai parar aonde? Vai ter que atravessar no meio lá dos Everglades, né, no meio dos pântanos lá. É uma situação complicada, realmente. Eu, sinceramente, de novo, acho que isso daqui é muito mais uma coisa de propaganda do Trump do que efetivamente alguma coisa que tenha utilidade prática. Mas é o que eles estão falando, né? Estão mostrando aqui outras coisas, estão dizendo que vai ter processos, estão fazendo processos contra a construção disso daí, alegando danos ao meio ambiente. É lógico que fariam isso, né?
E outra coisa curiosa que o pessoal chamou a atenção é que teve gente na Flórida fazendo protestos contra essa construção, né? Mas aí, curiosamente, você vê que ninguém está na rua, né? Tá todo mundo fazendo protesto aqui no acostamento, comportadinho, né? Isso por quê? Porque o Ron DeSantis aprovou uma lei dizendo que se tiver protesto fechando rua, que o motorista tem o direito de passar com o carro por cima, né? Então, protesto lá na Flórida agora é todo mundo calminho no acostamento para não impedir o trânsito de veículos, né? De novo, eu não sou favorável ao aumento de autoritarismo da polícia, de mais prisões, esse tipo de coisa. Isso raramente funciona, isso raramente resolve algum problema. E quando resolve o problema, causa outros problemas também, particularmente com imigrantes. Eu acho uma insanidade essa política do Trump. Imigrantes são uma coisa positiva. Ah, mas tem imigrantes que são criminosos. É verdade, mas são criminosos. Você combate ele como combate qualquer outro crime, né? Não por serem imigrantes. Isso daqui claramente é uma perseguição contra os imigrantes por lá. Mas eu reconheço que o povo americano quer esse tipo de coisa. Do ponto de vista do marketing político, é uma jogada de mestre do Trump isso daqui e do Ron DeSantis também. O povo quer. É o que eu falo aqui no Brasil também. Eu sinceramente, já falei com vocês, eu fico com o pé atrás com a questão do El Salvador lá, do Bukele, porque aumento de repressão policial raramente é resposta para alguma coisa. Mas eu tenho que reconhecer que o povo de El Salvador gosta do que o Bukele está fazendo, reduziu de fato a violência lá em El Salvador. E da mesma forma eu falo que aqui no Brasil, por mais que eu não concorde com esse tipo de coisa, eu vejo que os candidatos que tiverem projetos desse tipo, que seja com algum grau de propaganda, com algum grau de extremismo em termos de marketing, coisa e tal, mas certamente vão ser candidatos que vão ter muitos votos aqui no Brasil. O povo quer muito esse tipo de coisa, tal como os americanos também querem. Esse pessoal que está protestando, mas você pode reparar que é uma minoria. A maior parte do pessoal está feliz da vida de ver o pessoal sendo deportado e coisa e tal. Do ponto de vista da propaganda é fantástico, né? Você dizer que tem uma prisão no meio do Everglande com um monte de jacaré em volta, um monte de crocodilo em volta. Crocodilos sim matam pessoas, né? Então se o pessoal tentar fugir por ali, vai dar problema, vai dar ruim. E lógico, né? Ah, mas tem estradinha ali, mas a estradinha você vigia a estradinha, só precisa vigiar esse trechinho da estrada aqui, né, da comunicação e pronto, né? O resto todo o pessoal tentar fugir para qualquer outro lado aqui vai se dar mal pra caramba, né? Enfim, vamos ver o que dá essa ideia do Trump aqui.